Olá, seja bem-vindo ao Norma Culta. Eu sou a primeira tenente Portilho, professora de português do Centro de Idiomas do Exército. E estou aqui para falar com você sobre um assunto que gera dúvida em muitas pessoas no momento da escrita. E por que só na escrita? Nós vamos entender agora. Nós vamos falar sobre o uso dos porquês. Apesar de nós termos anote, quatro tipos de porquês, um para cada tipo de uso, muitas pessoas sentem muitas dúvidas no momento da escolha. Qual porquê escolher, afinal? E por que tanta dificuldade no momento da escolha? A dificuldade se dá porque os porquês são expressões homófonas, ou seja, na pronúncia eles têm o mesmo som. Porém, na escrita há diferenciação e no significado também. Dessa forma, se você escolhe o porquê inadequado no momento da sua escrita, além de cometer um desvio ortográfico, você pode também, acidentalmente, passar uma informação diferente da qual você desejava ao seu leitor. Então, muito cuidado! Vamos falar agora dos quatro tipos de porquês e dos seus usos. Primeiramente falando, o porquê separado e sem acento. Esse é o mais simples, não tem erro. Esse porquê será utilizado no começo de frases interrogativas, ou seja, no começo de perguntas. É ele que você vai usar. Além disso, caso você tenha alguma dificuldade ainda no momento da escolha, substitua o porquê pela expressão por qual motivo ou alguma de suas variações. Se essa expressão se encaixar adequadamente no enunciado, sem perder o sentido, é ele que você vai usar. No segundo caso, o segundo porquê, eu diria que é um complemento para o primeiro, é o porquê junto e sem acento. Este porquê, ele é usado em respostas e ele tem um valor de conjunção causal, ou seja, você usa ele para explicar o motivo, a causa de algo. Já o porquê separado e com acento, você vai usá-lo em final de frases, também para perguntas, mas somente, atenção, somente quando a pergunta trouxer o porquê no final, um porquê realocado. Aí você vai usar o porquê. Ele pode também ser substituído pela expressão por qual razão. Sendo assim, na dúvida do qual porquê usar, substitua, se estiver no final da frase e você conseguir substituí-lo pela expressão por qual razão, sem prejuízo do significado, é ele que você vai usar. O último porquê é o porquê junto e com acento. É um porquê que eu gosto muito, porque ele dá um charme para as frases, ele dá um charme para o seu texto e até mesmo para a sua fala, quando você usa de forma adequada. É o porquê substantivado. É o porquê que nós transformamos em um substantivo. E como eu posso fazer isso, professora? Como eu vou transformar um porquê em um substantivo? Simples, colocando um determinante antes dele. Um artigo definido, o porquê, os porquês, certo? Também posso usar os artigos indefinidos, um porquê? Bom, aí é de sua escolha, mas deve lembrar sempre que ele sempre vem antecedido de um determinante, e é isso que faz dele um substantivo, certo? E ele equivale sempre a motivo e razão. Então, quando você estiver usando uma frase e quiser usar o porquê, um porquê, os porquês, e eles estiverem ali sendo usados no sentido de motivo ou razão de algo, é ele que você vai usar. Vejamos nos exemplos a seguir. Aqui trouxe um quadrinho que ilustra perfeitamente o uso dos porquês. No primeiro quadrinho tem o personagem perguntando: por que separado? E olha o porquê que ele usou. Começo de pergunta, né? Começo de frase interrogativa, porquê separado e com acento. No segundo quadrinho, o outro personagem responde: por que não é junto? E ali na resposta, por que junto, sem acento. Já aqui, o outro personagem responde, ainda no segundo quadrinho: mas por quê? Ainda uma pergunta, mas dessa vez o porquê veio no final da frase. Então já não vai ser o porquê separado sem acento, é o porquê separado e com acento. No último quadrinho, a resposta:
O porquê eu não sei, fazendo uso ali do porquê substantivado, não esquecendo do determinante, artigo definido ó. Agora, vamos ver se de fato entendemos o uso dos porquês. Finalmente entendemos aquele assunto que nos traz tantas dúvidas. Vamos para a prática. Os alunos obtiveram uma nota ruim porque não estudaram. Ali tem uma ideia de quê? De causa, né? Sendo assim, por quê? Junto e sem acento. Se alguém me fizesse uma pergunta, por que os alunos obtiveram uma nota ruim? Porque não estudaram. Porque junto e sem acento. Por que você não foi ao quartel hoje? Pergunta, frase interrogativa, porque no começo não tem erro, porque separado e sem acento. O comandante solicitou uma reunião, mas eu não sei o porquê. Opa, eu não sei o porquê. Olha ali o determinante, então não tem jeito, vai ter que ser o porquê junto e com acento. No próximo exemplo, estou me sentindo tão mal e não sei porquê. Qual porquê eu vou usar nesse caso? Pera lá, final de frase só pode ser um. Porquê separado e com acento. A professora não veio. Alguém sabe por quê? Mais uma vez ele. Final de frase e aqui uma pergunta, mas o porquê está no final, realocado. Então, porquê separado e com acento. E agora, ficou mais claro? Espero que faça bons estudos. Até mais!